Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Hoje vamos falar de coisa séria. Pode puxar o banquinho, pode pegar o cafezinho, sentar e relaxar. Ou nem tanto, porque pode ser que seja bem polêmico, não sei. Se você vai relaxar ou se você vai ficar bravo, mas é um assunto que a gente precisa falar, é necessário. Eu estou muito feliz até de trazer um assunto tão importante para a gente colocar aqui na roda, né? E eu me sinto muito responsável de trazer todo esse acontecido desse último final de semana. Mas antes, eu vou dar oi aqui pra minha parceirinha. Oi, Carol. Oi, Carol. Aqui é sempre aquela repetição de Carol, né? Mas eu também tô muito feliz. Eu acho, assim, que é muito importante. E é até, assim, um ato de caráter, né? Ter essa responsabilidade social e emocional. E dar um posicionamento, né? Porque é algo que, desde que eu entrei nessa vida de cultura asiática, primeiro no K-pop, depois nos doramas, é algo que eu sempre discuti e que sempre, assim, eu tive um pezinho atrás em relação à cultura coreana, então eu acho muito importante. E principalmente, assim, é falar tudo com muito respeito, porque não é nosso local de fala. Então, deixar bem claro que é tudo com muito respeito e respeitando o espaço de quem tem essa vivência. Exato. E aí, hoje eu tô muito feliz, assim, e muito honrada de receber essa figura tão maravilhosa que é o Paulo. Paulo Lima, meu amigo, assim, acho que foi um dos presentes que eu tive no ano passado. A gente se conheceu por causa do trabalho, né? A gente trabalha junto. E para mim ele é a pessoa, acho que mais que ideal para falar sobre o assunto e sobre tanta coisa, assim. Eu aprendo muito com o Paulo. Paulo, seja bem-vindo ao nosso humilde cantinho. Obrigado, gente. Ai, nossa, que introdução. O presente também foi meu de ter conhecido você. Ah, não, Paulo é fantástico. E aí, assim, para quem não tá sabendo, e até também para introduzir, Paulo não é do mundo darameiro, assim, mas ele é otaku, né, Paulo? Sim, sim. Tá perto do K-Popper / dorameiro. Eu amo desde sempre, assim. Então, o início da... A introdução foi lá em Dragon Ball Z, né? Lá na infância. E eu sempre desenhei quando eu era pequeno. E os traços de mangá, eles são bem marcados, assim. Então foi fácil transpor do anime, né, que eu assistia, pro papel. Então eu fiquei maluco em desenhar aquele tipo de desenho. E eu não sabia ainda o que era anime, né, o que era, sei lá, outro desenho ocidental. E eu fui aprendendo nesse tempo, fiquei maluco. Assim, várias revistas Ultra Jovem que eu comprei. E eu amo muito até hoje. Sim, e aí para quem não tá sabendo, o que aconteceu foi o seguinte, a gente teve uma estreia aí muito esperada pela Dramalândia, que foi Backstreet Hook, que é o novo drama de Ji Chang-wook, e deu ruim, minha gente, deu ruim porque deixou todo mundo muito confuso, né? Acho que foi um final de semana muito estressante, principalmente no Twitter, que eu acho que é uma terra de ninguém, muitas vezes. E aí começou um tal de cancela, não cancela, cancela o Ji Chang-wook, cancela o drama, cancela todo mundo, porque teve algumas coisas erradas ali que a gente não pode passar o pano, nunca, jamais. Você tá percebendo que esse ano, todos os dramas que a galera tá com muita expectativa e geralmente é volta de ator do exército, é tipo sempre o início de um sonho, o que deu errado. Ou realidade vezes expectativas, porque os melhores doramas que não estão decepcionando é o que a galera não tá tão assim nessa vibe, sabe? De, nossa, ele tá voltando, então vai ser o drama do ano. Eu falo, pra mim, o melhor drama do ano tá sendo Mystic Pop-Up Bar, gente. Eu sei que muita gente vai me julgar, mas é um drama que pra mim tá num timing muito perfeito. A gente falou muito dele no último episódio, então não vou panfletar tanto ele aqui. Mas eu esperava muito do Reeterno, por exemplo, que era a volta de Lee Min-ho, do exército e tal, e morri na praia. E eu esperava loucamente essa volta de Ji Chang-wook, porque ele é um dos meus atores favoritos, se não o meu ator favorito. Eu tenho uma 3x4 dele no meu note. Maravilhosa. Assim,
E assim, do lado de fora é um adesivo que eu ganhei. E aí, ver isso acontecer, né? Ele veio de um drama também que foi bem mais ou menos no ano passado. Eu gosto, mas vi que Dramaland odeia esse drama. Eu acho que ele é ok, porque ele é despretensioso. E ele é uma comédia, então ele não se presta para nada, na real, né? Ele não vem pra ser algo muito pesado, ou algo de ação, ou algo de passar uma história e deixar né, o seu marco na história dos dramas, né? Ele simplesmente é uma comédia. Então, assim, eu gosto porque eu acho ele leve, que é o Me Derretendo Pouco a Pouco. O Vicky traduziu, eu odeio esse nome. É aquele Melting Softly, não é? É esse mesmo. Que a premissa é muito legal. Assim, tipo, ele é se não me engano, ele é um apresentador de TV ou ele é diretor? Alguma coisa assim, ele tá ligado à TV e aí ele resolve participar de um experimento ali e ele é congelado, ele e uma participante dos programas lá do canal. E aí é pra eles serem congelados ali em, sei lá, um dia, 2 no máximo, e eles ficam 20 anos congelados. E aí quando eles acordam, né, desse congelamento aí, o mundo mudou. Então, assim, é muito legal essa coisa do... Né, eles tinham um celular que não tinha nem câmera, agora tem um iPhone, tudo mudou. E essa mudança é muito legal de acompanhar, né? Isso me lembrou um webdrama que o No, que faz Gang na Beauty, foi o webdrama que ele fez antes. Eu acho que chama Hitmaker, alguma coisa assim, que foi isso também. O pai dele... Eu não sei se o pai dele ficava congelado ou se teve uma coisa, ele volta à vida. E aí ele volta, tipo, anos depois, tendo que se adaptar num mundo super novo. Aí tem o No e o Minje. Dá pra ver aonde? Dá pra ver no... Eu tava vendo no famigerado Drama Fever, né? Mas eu vou procurar pra ver se tem no Viki. Não, beleza. Aí, já vamos começar, né? Porque até o de Uni pra Uni tá na mesma vibe ali, né? Porque eu abri o campinho lá no Instagram, né? O campinho de respostas. E aí a Drace _ Toledo. Obrigada, Drace, pela sua mensagem. Ela mandou: Carol, sobre o Ji Chang-wook, esse negócio da idade, quando foi Goblin, ninguém falou nada. O que aconteceu? Coreia foi lá e fez Backstreet Hook. E não é nem a primeira cena. A primeira cena até fiquei meio assim, porque aí eu fui assistir o primeiro episódio depois de todo o rolê, né? E já fiquei caçando pelo em ovo, né? Ah, não, isso aqui tá errado, isso aqui tá errado. E aí primeira cena, assim, é ele resgatando um gatinho do esgoto. Eu já falei, aquela necessidade de falar que o homem coreano é perfeito. Sim. Ele tá ali de terno branco, né, abrindo um esgoto, lá, uma sarjeta ali, se enfiando e pegando um gatinho, um filhote, todo, né, e todo mundo olhando pra ele. Aí, no fim, porque ele tá indo encontrar a namorada escracha ele, assim, num nível que eu falei, gente, né, porque ela fala, você tá fedendo, olha aqui, não sei o quê. Eu falei, ô, louco. Que isso? E eu achando que ele ia passar como bom moço ali, né? E aí, logo depois dessa cena, acontece a fatídica cena, uma das, né? Essa foi a que a Coreia não está aceitando. Que é o tal do beijo dele com a principal ali, que tem 19 anos, menor de idade na Coreia, está de roupinha de high school. E está ali sensualizando pra ele, porque ela quer que ele compre um cigarro. Então ela fica lá sensuelen, né? E fica lá, assim, pedindo pra ele comprar um cigarro pra ela. Ele vai e acaba comprando bala de menta pra ela, não compra o cigarro. E aí ela, tipo, fica ali meio que falando, sensualizando ainda com ele, pede o telefone e ele dá. E aí Coreia ficou abaladíssima, né? É meio controverso até, tipo, a Coreia ter ficado bolada, sendo que tem um histórico, assim, enorme de doramas, assim, não é só Goblin, sabe? Tem um que o Jin Young, do GOT7, fez, que, tipo, eu não dei conta de assistir, ele é mais antigo. Assim, não deixa explícito que o personagem dele se apaixona quando ele é criança, mas, tipo, rola uma romantização da relação deles desde quando ela tem 9 anos de idade, sabe? Não, foi até o que a gente comentou, né? Eu fiz uma live no sábado e aí deixei ela salva lá no IGTV. Porque a gente tem My Mister também, que estreou recente no Netflix, que teve a mesma polêmica na época, porque a IU
que é a atriz principal, né? Ela é muito mais nova que o par dela ali, que é o ator que faz Parasita, que faz o pai da família rica. Então, assim, a gente já teve isso daí já é recorrente. Óbvio que a recorrente não pode ser tão normal assim. A mesma recorrência que eu pelo menos estou cansadíssima de ver, que é o cara rico, né? Um cara sempre podre de rico e bonzão e enfim. E a menina super pobre, sofredora. coitada, né? Tipo, tadinha dela e tal. E aí... E sempre vem de chaveirinho uma namorada de contrato com um cara rico, né? Que fica maltratando mais ainda a principal. Sim, e aí a gente fala, gente, a gente tá em 2020, pra que isso, sabe? E aí eu fui olhar o drama pra ver, né? Eu já ia assistir de qualquer jeito, porque é um dos meus atores favoritos, eu tava super empolgada e tal. Eu fiz vídeo falando, gente, vamos assistir, né? E aí, pra mim, dos males, essa história desse beijo foi o menor. Foi o menor, assim, Sim. tipo, porque ela beija ele, né? Ele fica meio estático, assim, né? Então é ela que parte ali da cena, a cena até meio bizarrona, assim. Esse dorama até trazendo o Paulo, assim, pra conversa, ele tem uma cara de Gintama. Ele é uma tentativa de Gintama, assim, tipo... porque eles tentam usar aquelas fontes. Eu não sei se você chegou a ler ou ver Gintama. Mas ele tenta trazer o cômico, que é... O Gintama, pra quem não sabe, é um mangá, que tem um anime e tem um live action, né? E o live action é muito bom, inclusive, porque é difícil, né, a gente ter live actions bons. E ele tenta ser cômico, mas ele peca em algumas coisas. Tanto que o beijo, ele faz sentido com o contexto. Então, se você vê a cena realmente solta, você fala, tá errado, Coreia. Mas se você vê o contexto e a piada, e ele meio que desfazendo, porque ele fica o tempo inteiro falando, não, amiga, não, 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 não. E aí você vê isso, você fala, tá, beleza. E eu acho que faz sentido a questão da Drace, assim, total. Se você vai reclamar de um drama, você tem que ter uma régua ali meio equilibrada pros outros. Sim, com certeza. Tipo assim, Goblin, isso me incomoda. Não vou ser hipócrita em dizer que, tipo, parei de assistir por causa disso. Me incomoda. Me incomoda menos de saber que, tipo, a atriz, ela é mais velha. Ou não sei. Quer dizer, isso me incomoda mais ainda. Porque, tipo, essa atriz tinha feito Tease Not Rap como uma estudante de faculdade. Aí trouxeram ela como estudante de escola em Goblin. Assim, podia ter botado ela como estudante de faculdade. Mas, assim, a trama é boa e é um negócio que não me fez parar. Mas é um negócio que, tipo assim, eu ainda não terminei, porque vou ser mais polêmica ainda, mas não foi um dorama que me prendeu. Pra mim, já falei assim 300 vezes que, como sempre, né, já vai ser a primeira citação aqui daquele famigerado queridinho. Pra mim, o melhor dessa roteirista foi Descendentes do Sol, ponto. Assim, é o meu preferido dela. Acho, tipo, uma trama interessante na questão da lenda, do duende e tal, mas, tipo, se for pra começar a cancelar, eu acho que tem que começar mesmo e mostrar que, velho, isso não dá mais. Assim como tem coisas que acontecem no K-pop de apropriação cultural. Tivemos algumas polêmicas, assim, de blackface. Recentemente teve Amber também fazendo uns discursos complicados. Então, assim, tem que parar realmente de passar pano e ver que, cara, o seu ídolo ou o seu ator, ele não é 100% um cara perfeito. Mas é aquilo, é a política do cancelamento, mas também tem que botar a mão na cabeça de que as pessoas melhoram. É aquilo, aconteceu uma vez, tudo bem, vai dar lá o poder da dúvida. Agora, aconteceu a segunda, a mesma coisa, com a mesma pessoa, aí, meu filho, não tem o que passar pano. Esse lance do cancelamento que vocês estão falando, isso é muito recorrente nos doramas, assim, esse tipo de comportamento? Que eu me lembre, não. Eu não me lembro no K-pop, mas no dorama eu não lembro de nenhum fato, assim. E foi o que mais me assustou.
até ontem, assim, tipo, foi o que eu falei, eu cada dia mais, assim, tenho ficado um pouco assim de entrar no Twitter, né? Eu adoro ver o Twitter porque eu acho que lá tá a notícia em primeira mão e tem os memes, né? A gente adora meme. Então, as coisas saem do Twitter, né? E aí eu fui lá, né? Eu acordei já com um monte de mensagem no sábado de manhã falando sobre isso e eu fui xeretar. E aí quando eu vi, assim, coisas do tipo, vou cancelar ele, o ator principal, porque ele não faz mais doramas de ação, eu falei, Brasil, I'm devastated. Né? Tipo, poxa, o cara não é um boneco seu, sabe? tipo, se o cara quer fazer. Ele foi pro exército, gente. Aí depois que ele saiu do exército, ele não quis mais fazer drama de ação. Talvez tenha algo ali no meio, né? Talvez ele tenha vivido algo no exército que ele não esteja conseguindo mais fazer dramas de ação. E vamos respeitar o amiguinho, né? Não, e é normal você querer redirecionar a sua carreira pra coisas novas, sabe? Ontem mesmo eu tava vendo um vídeo, eu acho que vocês devem conhecer, do Gusta, que foi namorado da Kéfera. E aí ele falou, cara, eu tô saindo do youtuber porque eu não me sinto mais confortável. Já dei tudo que tinha que dar, não tô confortável aqui nessa plataforma. Então, assim, é normal, sabe? As pessoas quererem redirecionar e se aventurar em novos gêneros. O tanto de ator que sai de série americana porque quer se aventurar em outros gêneros, sabe? Então, o cara também tem esse direito. Comédia é muito assim, né? Quando a pessoa fica consagrada, ou não, né? Fica marcada dentro de um papel, dentro de um gênero específico de comédia, as pessoas não tratam ela mais com a seriedade, né? Se a pessoa for fazer um drama, não vai gostar. Tipo, Jim Carrey da vida, que fez o... Qual é aquele, gente, com Kate Winslet? O Brilho Eterno? Brilho Eterno. É um dramão, e a gente conhecia ele pelo Máscara, né? Que era aquela coisa toda. Então rola esse estranhamento de, será que vai dar certo? Mas, poxa, o cara é um ator. Eu acho que aqui no Brasil, trazendo pra nossa realidade, isso acontece muito com a Tata Werneck. Eu, por exemplo, eu sou um tipo de pessoa que eu tenho muito problema em assistir a Tata Werneck em novela, porque eu acho que até quando ela tá em novela, ela abusa muito do personagem cômico dela, sabe? Eu acho ela como apresentadora e como comediante maravilhosa. Agora, bota ela em comédia, em tramas, em novelas, eu estranho muito, porque eu acho que ela ainda não conseguir sair ali daquele papel de comediante. Sim. Ou ela é dirigida também dessa forma, né? Ela pode até querer usar um pouco, mas aí rola aquela edição de falar, então, chega um pouquinho nesse tom aqui. E aí, assim, agradecendo o Drace, né? Drace, muito obrigada pela sua mensagem. E já entrando aí no nosso assunto, porque Drace falou da parte ali da menina com ele, o beijo e tal, e tá rolando uma petição no site, né, do canal lá coreano, da SBS, pra retirada do drama do ar, assim. Tá rolando esse cancelamento lá fora por causa desta cena. O que eu acho que, assim, assistindo, entrando no contexto, não doeu. E aí foi o que eu falei, né? Fui olhar, já comecei a assistir hoje de manhã, né? Já com aquele sangue nos olhos, né? Falei, agora eu vou achar coisa ruim aqui. E aí começa, a gente passa por essa... Antes de ter essa cena do encontro deles, tem uma cena que na hora eu achei ruim. E aí é bom quando a gente assiste com alguém que não está envolvido, porque a pessoa abre o seu olho, né? E eu tava assistindo aqui, né, com o Conde, né? E aí ele pegou e falou... Era uma cena onde um grupo de meninas, que tá essa principal, são 3 meninas, elas encontram outras 3 meninas, como se fosse 2 gangues. E aí elas começam a brigar e vão pro soco, assim, vão pra briga. E aí na hora eu já, olha aí, ó, em pleno 2020... pregando briga de mulher com mulher. Isso daí não dá. Aí o Wagner falou, mas por que elas estão brigando? Eu falei, por nada. Ele, então, não estão brigando por homem. Olha que avanço pra Coreia. Isso é verdade. É simplesmente, tipo, 2 gangues que querem sair na porrada, sabe? Assim, que querem se bater. É isso. E isso tem muito no universo do Japão ali, anime, mangá, que a gente vê, né? Quantos shonens a gente não vê ali, né? De lutinha. E aí, assim, na hora que ele me falou isso, ele falou, mas... Aí eu até voltei, revi a cena pra ver se eu não tava viajando. Eu falei, sim, elas estão brigando sem motivo. Elas só querem sair no soco. E aí, uma hora até uma delas fala,
a gente não deveria estar brigando, né? Porque mulher não é legal brigar. E a outra falou, não, mas é que você tem que entender que a mulher... Como é que ela falou? Mulher, quando é mulher, ela conversa com o punho. Aí meteu um soco, assim, Muito bem girl power mesmo. O dorama é extremamente girl power, assim. Isso eu fiquei feliz. Eu já tava aqui pronta pra esse episódio escrachar nesse sentido. Gente, eu vim preparada. Não só pra atacar, mas pra atacar esse drama nesse sentido de feminista, assim, de falar, tipo, nossa, esse drama não é nem um pouco feminista. Mas o personagem do Ji Chang-wook é um bobão. É um bobão, gente, um bobão. Ele é filhinho de pai, assim, mas não no sentido de mimado, né? Ele tá sempre puxando a loja, porque o drama se passa numa loja de conveniência, né? 24 horas. E a loja, pelo jeito, é do pai. E aí ele fica todo, ai pai, ai pai, ai pai. E aí ela é toda forte, ela é toda decidida, sabe? Ela é muito, né? Teve uma hora até que uma dessas cenas que parece mais Gintama, que aparece um letreiro daqueles bem coloridos, bem asiáticos, assim, fala, tipo, a rosa selvagem que desabrocha e tal. Então, assim, ele é pra ser cômico, né? Aí até me fez sentido a live que o Ji Chang-wook fez de sexta pra sábado, implorando para as pessoas verem o lado cômico do drama. Falando, gente, olha, é uma comédia, mas é uma comédia real. Até porque, a gente não falou aqui, e é uma informação muito importante. Esse drama é baseado num webtoon, que são os mangás coreanos. Então, eles são... ele tem essa cara, realmente, de desenho, propriamente dito, assim, né? Aí tem uma outra cena lá que ela entra numa briga, e isso ela já... Porque ela ser menor de idade é só no comecinho. Aí depois ela já tem 22 anos, tá procurando emprego e tal. E eles acabam se reencontrando por causa disso. E aí tem uma cena dela, antes dela ir na loja pra procurar um emprego, que ela entra numa briga, tipo, a troco de nada. Tipo, tá rolando um fight na rua. Tá rolando um fight na rua, assim. E aí ela olha e, tipo... ela já olha, vai chegando perto, aí é um monte de estudante também, ela já é mais velha. Aí ela bate boca ali, aí já entra aquela coisa escrachada de anime, né? Uma cena, tipo, cabelo voando, música, parece música de videogame e tal. Então ele tem essa pegada de ser cômico, mas com uma personagem forte incrível, assim, incrivelmente poderosa. E é isso que eu fiquei feliz. Só que aí que a gente vai entrar na parte do problema, gente. Eu tentei abstrair uma coisa desde o começo das fotos de divulgação desse drama. Tínhamos um personagem ali com um Rastafari. E aí eu falei, bom, quem sabe, né? Não é um personagem que vai pregar a cultura Rastafari, que vai falar as coisas boas que essa cultura tem, pô, que deixou aí, né, tantas músicas incríveis também, não só a cultura e a religião, mas também a parte musical dessa cultura que é incrível. A gente tem Bob Marley e tudo mais. Falei, bom, de repente vai pregar algo bom pra Coreia, né? Tipo, parar de olhar pro seu umbigo e olhar pra uma cultura diferente. E eu dei com meus burricos na água, né, gente? Porque vira e mexe eu dou com meus burricos na água. E aí eu dei. Porque a gente viu a primeira cena desse personagem, que é o melhor amigo do Ji Chang-wook, fazendo o quê? Blackface, né? Já começa que tá fazendo um blackface e tá tirando uma música do Rastafari ali, do Dread. Pra mim isso foi o auge. Eu só assisti a cena cortada, né? Eu não fui atrás de assistir o episódio em si, então até por isso que a Carol tá podendo falar mais aqui nesse episódio. Eu já falo pouco, né? Então... Mas é porque realmente eu não fui atrás e eu só vi o cut, assim, da cena. E pra alguém que, assim, que tá leiga, eu achei de, assim, 2020, sabe? Estamos no meio do furacão do mundo inteiro, nessa onda de começar a acordar, assim, né? Porque sempre houve o racismo estrutural. A gente viu também isso muito, foi discutido no BBB aqui, trazendo pro Brasil, né? Mas, assim, sabe, 2020, Coreia. E é isso que eu falei, tipo, já deu tanta treta, assim, lá por exemplo, a Wendy, se eu não me engano, foi 2 vezes. O Mamamoo também teve isso, de fazer blackface. E deu muito errado, porque tem que porque não tá certo, sabe? E as pessoas caem em cima, e aí 2020... um dorama que tinha tipo assim, tava sendo muito esperado.
me acontece uma cena dessa, sabe? O que eu gosto é que a gente já tá com esse gatilho que a Carol falou também. Pior que as duas são Carol, né? A Carol falou sobre a observação dela sobre uma cena que ela ficou assim, nossa, peraí, em pleno 2020 eu vendo rivalidade entre mulheres. Só que aí ela, por conta de estar assistindo com uma pessoa fora, ela teve um outro ponto de vista, mas o gatilho dela tá muito bem, como é que eu posso dizer, colocado nessa situação. E é ótimo isso, é legal. Às vezes a gente se passa um pouco, né? A gente pensa que é uma situação de racismo e não é, ou de machismo e não é, porque a gente está já alarmado, sabe? E Sim. a gente vê o nosso carnaval, que teve agora, todo mundo muito bem posicionado em relação a fantasias. Tipo, isso não é fantasia, cara. Você se vestir de oriental não é uma fantasia. De índio, né? Que é algo também da nossa cultura. Exato, isso eu acho o mais sensacional, sabe? Beleza, a gente pode errar aqui ou outro na militância, tipo, pera lá, militante, calma. Mas Sim. é por um motivo muito bom, saca? Da gente estar sempre de olho aberto para essas situações que antes passava batida, a gente não entendia. Por exemplo, agora, eu falei até com o Carol há pouco tempo atrás que eu não tinha visto que tá reprisando essa novela horrível chamada Fina Estampa, que você vê uma situação em que um personagem que é da comunidade LGBT, ele se coloca como chaveirinho, né? Eu tô aqui divagando sobre vários assuntos, mas é sobre minorias e diversidade também. Sim. Tanto que assim, o que me deixou triste na discussão toda foi ver que a Coreia, na verdade, tá brigando por uma cena que eles fazem direto, sabe? E não pela cena que eles deveriam brigar. E sabe o que é engraçado que agora a gente tá comentando isso? Eu lembrei que eu tava comentando com a Carol, porque antes de começar nossas gravações, a gente sempre faz o nosso momentinho assim do chá. E aí eu comecei a assistir um negócio de comédia na Netflix, que é um reboot que conta a história de um cara muito famoso, porque ele faz um webtoon baseado na família dele, que se chama The Sound of Your Heart. O Som do Seu Coração, você pode assistir na Netflix. E tem uma cena onde a mãe dele tá com uma peruca de cabelo afro. E aí o pai vira e fala assim, nossa, por que você tá com esse cabelo horrível? E é um dorama de 2018. E ninguém problematizou também, sabe? Eu não consegui assistir esse drama. Se você, por exemplo, olhar o meu Netflix, acho que eu assisti 2 episódios. Ele tem só, muitas problemáticas. Aquele drama ali, assim... Primeiro que tem algumas coisas, assim, que é muito estrutural na Coreia. Esse negócio de escurecer a pele de pessoas vem de uma coisa muito mais atrás, até pra situar o nosso convidado, que é a Coreia. Desde de antigamente, lá o padrão é você ser muito branco, porque isso significa que você é uma pessoa próspera. Porque antigamente as pessoas que faziam trabalho braçal, elas eram da zona rural, e aí isso significava que você ficava exposto ao sol, e aí você não era tão inteligente. Aí as pessoas inteligentes são pessoas que trabalham em locais fechados, ou tipo o pessoal desde a monarquia que ficava dentro. Então, quanto mais branco, mais próspero e inteligente eles enxergam como você sendo. Então, assim, é uma coisa muito estrutural para eles, sabe? E é um negócio que a gente também tem que se tocar, que precisa começar a fazer um jeito deles conversarem, porque eles são muito fechados na cultura deles. Até assim, se você pegar vídeo... Tem uma revista americana que sempre bota os grupos de K-pop pra fazer um joguinho que eles falam uma palavra e eles têm que cantar uma música com aquela palavra. Grupo que é 100%, tipo, todo mundo asiático, que ninguém foi pros Estados Unidos, ou teve uma vivência internacional, ou é de Hong Kong, que é uma Ásia mais aberta ali, né? A galera só conhece música coreana. Tipo assim, eles são muito fechados. Sim, acho que esse é o maior problema de lá. Isso de discutir sobre diversidade, racismo, você pontou uma coisa interessante agora. Eu acho que isso aí talvez não seja tão parte da agenda de discussão deles.
é muito mais da gente, porque nós somos um país realmente muito diverso, sabe? Sim. Então, isso está bem latente pra gente. Talvez para eles, esse alerta de blackface não seja uma coisa tão alarmante, sabe? Eles estão começando a entender agora. É curioso. Até pra você, Paulo, como foi assim? Eu não sei se você já parou pra pensar ou algo assim. Você consumiu muita coisa asiática ou bastante coisa ali do Japão, se sentir representado ali? É engraçado. Assim, vou citar, sei lá, Dragon Ball, né? E nós temos Sim. alguns personagens, assim, tipo o Senhor Popo, sabe? Que Aham. é um personagem afro, mas são bem poucos, assim. Se eu não me engano, tem mais um que aparece num torneio, mas eu claramente não me sentia representado ali. Sim. Não me impedia de consumir. E isso aí faz parte da vida da pessoa preta, né? Ela não se vê representada em vários materiais de comunicação. Vou dizer agora um exemplo de um amigo meu que citou que quando ele assistia Um Maluco no Pedaço, ele achava estranho. Aí eu perguntei, por quê? Então, eu só vejo pessoas negras, né? Então isso é meio estranho. No mundo não só tem pessoas negras, eu sim, mas você já reparou na novela, nos filmes que você assiste, que só tem pessoa branca? Você acha que eu também não acho estranho isso? Sim, eu como publicitária, quando eu tava na faculdade, eu aprendi que nas propagandas você tem, tipo, a cota de pessoas pretas. Tipo, 5%, por exemplo, dos seus figurantes tinham que ser pessoas pretas, senão a Conar não autorizava, sabe? É um absurdo, assim, uma coisa que tinha que ser natural, não tinha que ter uma cota, sabe? Então, tipo, eles botavam ali o mínimo pra falar, cumprir uma cota, sabe? Pro algoritmo bater e falar assim, não sei, achamos um negro aqui nessa foto, ok. Sim. Tá Brasil agora, né? Exato, assim, eu não sei como é hoje em dia, porque eu já saí da faculdade tem um tempo e eu não estudo tanto, assim, as coisas da Conar, mas eu vou até procurar saber, assim, depois disso, se ainda existe esse negócio de cota em propaganda, sabe? Olha, Que vendo as propagandas do governo, eu acho que não tem mais, não. Que é todo mundo branco, do olho claro, do cabelo loiro. Até onde eu e o Paulo a gente trabalha, né? Eu achei até interessante outro dia que eles pediram pra gente não usar esse, né? Eu fui pedir uma compra de uma imagem pro marketing e aí eles pediram pra gente não usar esse estereótipo branco, loiro, do olho claro. Eu até fiquei feliz, assim, falei, que bom, né? Aí falaram, não, procurem mais pessoas brasileiras mesmo, com aspectos brasileiros. Eu falei, olha, e não tinha, tá, na imagem, era só eles mandaram uns pedidos, né? O que a gente pode, o que não pode usar e tal. Eles só reclamaram do uso de roupa de flanela, assim, tipo, o xadrez, que era o que eu precisava. Falei, ai, meu Deus. Mas, assim, brincadeiras à parte, nessa coisa da flanela aí, eu tô revendo o Maluco no Pedaço e é engraçado e interessante, né? Como essa série, apesar de ser dos anos 90, né? Ela começou em 90 redondos, assim, ela é tão atual. E ela tem um disco, assim, óbvio que às vezes a gente tava até falando de coisa de tempo, de idade. Tem um ou outro episódio que não sobreviveu ao tempo, porque mostra a mulher de um jeito errado, né? O Will era muito do oba-oba da mulherada, e às vezes ele fala umas coisas pra mulher que você fala. E não, também amigo, tem muita não. piadinha gordofóbica com o tio Phil. Sim, tem não só com o tio Phil, mas tem um episódio da Queen Latifah também, que é bem problemático nesse sentido. Que a Queen Latifah, acho que ela apareceu 2 ou 3 vezes ao longo, e personagens diferentes, o que é engraçado. E aí ela faz, o primeiro personagem dela, ela é tipo a chefe da Hillary, e ela é muito arrogante. E aí todas as piadas, e ela é arrogante, mas ela tá apaixonada pelo Will. E aí o Will destrata ela toda na gordofobia. Isso que tem muito também trazendo pras coisas coreanas. Tem um dorama na Netflix que eu não tive coragem nem de fazer cancele Eu já tô sofrendo antes de você falar, porque eu acho que eu já sei qual que você vai falar. Sabe o que eu vou falar? Que, tipo assim, é o auge da gordofobia, assim, da Coreia, que se chama The Miracle. Gente... Ah, não, eu achei que era outro. Tem um outro que eu não tive nem coragem, mas eu acho que ele é japonês. Que até a capa é bizarra, mas esse são 2 irmãs gêmeas. Só que uma é super magra, já é trainee de ser idol, e a outra é obesa.
Só que ela canta muito bem, ela que tem a voz, e a irmã dela não. A irmã dela só é bonita. E aí aqui, a obesa, ela fica dentro do quarto, ela faz stream sem mostrar a cara dela pra poder cantar. Mostrando assim, que por ela ser gorda, ela é muito infeliz, sabe? E aí, isso já é tipo o meu local de fala, então é algo que eu posso falar, assim. E cara, eu assisti aquele dorama, assim, muito assim, como você fala, querendo tirar a roupa, sabe? Igual em Love Live. No tanto que eu não consegui nem dar É que o Paulo tem um dorama que a gente também sempre fala aqui, que foi um que eu fiquei muito brava por causa de relacionamento abusivo, né? E a Sim. galera, tipo, falando bem de relacionamento abusivo. E aí eu brinco que eu assisti os 8 episódios, porque a Netflix dividiu em 2 pra dizer que tem 2 temporadas, né? Pegou o 16, que normalmente a gente tem, e dividiu em 8 pra falar que tem temporada. E aí eu brinco que eu vou. Toda vez que eu tô assistindo esse drama, eu fico com vontade de rasgar a roupa, tacar no chão, pisar em cima, assim, de tão raiva que eu sinto. E às vezes eu não com dá, The gente. Miracle, assim, eu não consegui nem fazer uma resenha falando mal, porque eu não queria dar palco, sabe? Tipo, eu queria esquecer que esse drama existe. Nossa. Sério. Então eu falei, eu acho que é o grande problema deles, assim, né? O que até vocês estavam falando antes, assim, de não dar o espaço pro debate, né? Porque Sim. talvez eles não tirem o próprio olhar de si, né? Dessa coisa da busca por ser. Eu até comentei na live ontem, né? Eu tinha uma amiga minha que namorava um descendente de japonês e eu ficava chocada quando ele começava a cobrar dela que ela fosse muito magra ou que ela não pegasse sol. Porque isso é uma cultura deles. E Sim. tanto que ela saiu desse relacionamento, graças a Deus, já casou, teve filho, tá super bem. E eu ficava muito chateada por ela, porque ela ficava, tipo, real oficial mal. Assim, tipo. Sim. E de uma Quem não ficaria, né? Pois é, e aí você fala, poxa, né? E ela era super feminista, começou a namorar com esse cara e eu falava, gente, não. Esse não é respeito à especificidade do outro, né? Que torna as coisas tão complicadas. O que a gente falou sobre o blackface. Todo problema é que vira uma fantasia, né? Vira um estereótipo de alguma coisa. E de uma coisa bem sensível, que é a etnia daquela pessoa, sabe? Sim. Acho que quando chega nesse critério que, meu Deus, é complicado. Eu, recentemente, foi essa semana, eu tava vendo um vídeo da Thaís Midori com um amigo dela que é preto e eles se conheceram da primeira vez que a Midori foi fazer intercâmbio. A Midori, ela é mistura de... É brasileira, né? Ela é italiana com japonês. japonês. E aí, né? eles estavam falando sobre perguntas, assim, que perguntam sobre a Coreia. E eles estavam meio que contando sobre aquele primeiro vídeo que eles fizeram junto, de quando eles fizeram o primeiro intercâmbio. E agora que eles voltaram. E aí eles falaram uma coisa muito interessante, que assim, já está mudando muito o comportamento do asiático em relação, principalmente aos latinos, por conta da música do reggaeton. Porque eles começaram a escutar muito reggaeton, e aí eles começaram a entender que existe uma cultura latina no mundo. É o que às vezes pra mim não faz sentido, eles terem ainda preconceito e racismo e blackface, sendo que todo o K-pop é baseado na cultura do rap, do hip hop. Tipo, oi, amigos. Tipo assim, vocês foram lá, né? O cara da YG lá, que hoje é dono da YG, lá com o Seja Boys. E lá, o nome lá que tinha, eu sempre esqueço o nome do primeiro grupo de K-pop. Carol fala melhor do que eu nesse sentido do K-pop. E aí eles foram lá, chupinharam uma cultura que teoricamente não era coreana, juntaram com o trot, né, que na época era o estilo de música coreano, e fizeram o K-pop. Então, assim, como você usa de uma... Né, ou, por exemplo, o BTS. BTS, se você pegar as primeiras imagens, né, do debut deles, eles chupinham muito a cultura hip-hop. E aí, como vem Rap Monster e me dá uma daquela? Pois é, o Rap Monster é um grande exemplo, assim, de pessoa que era ali daquela cultura. E olha que ele não é um dos, tipo assim, asiáticos
mais claros que tem na indústria. E ele pegou e me deu uma daquela, assim, em inglês. Até, que você vê... até explica melhor pra gente, Carol, porque pra mim falar de K-pop, acho que é melhor você. Os meninos estavam numa coletiva, né? E aí o BTS são 7 meninos. E aí tem o Tae e o J-Hope, que eles são mais do interior da Coreia. E aí, em inglês, perguntaram assim... E no BTS, quem fala inglês perfeitamente é o Namjoon, que é o principal, que é o Rap Monster. Agora é o... Qual que é o nome, stage name dele? É... RM, né? RM, isso, RM. Mas eu vou chamar de Namjoon, que pra mim é muito mais fácil. Eles estavam, assim, numa coletiva, isso já tem alguns bons anos. Eles ainda nem eram, tipo, o BTS. E aí... perguntaram pra ele o que ele tinha sentido a primeira vez que ele viu o J-Hope e o V, que são 2 membros que são mais morenos, assim, que não chega a ser preto porque, né, eu não fico tem até como com vergonha de asiático. falar que são mais morenos. Exato, tipo assim, você fica muito pisando em ovos, porque assim... Não quero ser ofensiva, mas é porque eles são mais escuros do que os outros meninos. E aí, em inglês, o Namjoon respondeu que ele ficou perguntando onde é que eles estavam, que eles achou eles muito escuros, que quando tava escuro ele não encontrava os meninos, só quando ele sorria. E aí, ficou todo mundo, tipo, rindo assim, meio que desconfortável, sabe? Hoje em dia ele já pediu desculpa... Já. Mas recentemente o Suga também se envolveu em outra polêmica, né? De um cara que era racista, que ele botou o discurso no... Ah, foi do Jim Jones, que era o... Não foi da história do Jim Jones? Que é o... Ele era um líder religioso. E tem até uma série no Netflix que chama Explicando. Hoje tá meio diferente a nossa dinâmica, até pra você que tá ouvindo. A gente vai indicar as coisas meio soltas aqui, então fica com seu caderninho aí anotando. Que a qualquer momento pode sair, né? E aí o Explicando tem um episódio sobre temática religiosa nesse sentido aí, onde beira o perigo. E aí tem o Jim Jones, que foi um cara, um pastor e tal... que ele matou praticamente todo mundo da seita dele. Tanto que a religião dele é considerada uma seita. E aí ele levou essa galera pra Guiana e mandou todo mundo se matar com veneno. Porque ele tava roubando dinheiro, ele tava fazendo uma série de coisas erradas. E o Suga pegou uma fala dele e colocou numa música. Então é bem complicado, assim, né? E era um cara racista, né? Branco, enfim. Sim. Mas é engraçado, a minha vivência, assim, hoje em dia é muito com o VIX, né? E, que é um outro grupo de K-pop, que é o meu grupo preferido. E dentro do VIX tem um dos idols, assim, que tem a pele... Cara, dá até vontade de rir de nervoso. Que tem a pele mais morena, que é o N. E no início, assim, quando eu assistia os primeiros... Os meninos, eles têm no YouTube um negócio que se chama VIX TV. Que é tipo um diário deles dentro do YouTube. E eles têm desde que eles debutaram. E a gente vê, tipo, como os meninos do grupo, eles... No início, eles faziam muita piadinha com o tom de pele do N. Mas aí, graças a Deus, eles foram evoluindo. E aí, quando aconteceu essa coisa do Black Lives Matter, vários deles se posicionaram. E você conseguia ver que isso sempre foi uma grande insegurança pro Hakyong, que, tipo, ele é maravilhoso. E ele tinha, tipo, tem um episódio, eu nunca vou me esquecer disso, que ele tava mostrando a necessaire dele, isso foi, tipo, 2012, 2013. E aí ele tava mostrando que era, tipo, um negócio, assim, enorme. Uma cesta enorme só de produtos de clareamento de pele, sabe? O problema é esse, o normal, né? O que é atribuído ao normal. O normal é ser magro, o normal é ter a pele menos retinta. No caso do preto mesmo, as pessoas elas têm a relutância de entender que no nosso país existiu de fato um projeto de embranquecimento da população, né? Então, a gente vê o retrato do Brasil como é um lugar miscigenado, onde pessoas de todas as cores, isso é uma visão romantizada do que foi o problema, né, pós-escravagismo, de você
colocar as pessoas que eram escravas. A partir de agora, a princesa Isabel, essa bela, simplesmente escreveu lá, então, gente, tá todo mundo liberado. E os negros foram viver felizes para sempre, o que não foi, né? Sim. Isso explica até, uma vez eu tava vendo o vídeo de um menino que é gari, que mora na periferia do Rio de Janeiro e é preto. Ele tava muito explicando isso, que o fato das favelas, os aglomerados, né, que também não pode falar favela, os aglomerados, as áreas periféricas, terem muito mais pessoas pretas que não têm tanta oportunidade, até vem muito da forma como foi abolida a escravidão aqui no Brasil. São os quilombos modernos, né? E o que eu tava pensando era sobre isso e o paralelo que a gente fez com a apropriação cultural. Que, poxa, legal, uma coisa que faz parte da cultura de outra pessoa, tá lá, sempre esteve, o cabelo rastafari, a pele retinta e tudo mais. Ninguém curte, mas quando um branco usa aquilo, meu Deus, olha que interessante. Agora, eu não sei como fica na novela, né, na Coreia, como as pessoas entendem isso. Se os próprios personagens acham estranho esse outro personagem, eles acharam diferente ele aparecer dessa maneira ou foi do nada? Então, nesse caso, eu tendo a acreditar que pra eles foi algo normal, assim, porque o que me chateia nessa situação desse drama em si, né? Tem muitos atores bons e muitos atores que a gente vê em diversos doramas, não é uma galera novata. E eles leram o roteiro antes de aceitar o papel, eles tiveram a leitura de roteiro que eles fazem aberta ali com a imprensa. Então, assim, todo mundo viu aquilo, diretor, roteirista, todo mundo viu. Alguém tinha que ter levantado a mão e ninguém levantou. E é isso que me deixa... Ou alguém levantou e foi uma pessoa no meio da multidão ali e nadou sozinha contra a maré ali. Então, mas é isso que me deixa chateado. O problema ali não é só do ator ali que todo mundo ama, que é o Ji Chang-wook e tal, que é o principal. O problema é de toda uma cadeia. O que eu entendi foi que, beleza, o ator ele tava ali, ele fez aquela composição de personagem, mas quem escreveu o roteiro que ditou como seria. Né? Não pode culpar o ator por ter feito o papel em si. Mas o que eu tava em dúvida era que quem iniciou o cancelamento, essa onda de cancelação, né? Não sei como é que eu posso falar, ela partiu de lá de dentro. Ou foi porque vocês do Ocidente absorveram isso e para vocês está muito mais latente? Então, lá na Coreia, até onde eu acompanhei, né, um pouco antes da gente começar a gravação, o pessoal coreano tá pedindo, por causa da cena do beijo dos dois, por falar que ele é menor, ele é adulto e ela é menor de idade, sendo que não é uma das maiores diferenças de idade que a gente já viu por aí. E aqui o pessoal tá falando pouco. Aqui no Brasil a gente tem falado mais, eu acho. Eu vi no Twitter Brasil e Arábia Saudita falando sobre a questão desse personagem. Mas na Coreia estão pedindo um cancelamento por outra cena, não por essa. Então a gente vê que, foi o que eu falei, lá não tem esse espaço para esse tipo de discussão. E é isso que é triste, assim, né? A gente não vê eles discutindo o problema de você estar mostrando, primeiro, alguém fazendo uma pele retinta ali, né? Usando uma cor que não é dele. Outro, o Rastafari, ele não é só o dread, ele não é só a música, né? Ele é toda uma composição, né? E aí você usar da maneira como está sendo usada. Esse eu acho que é o problema. E essa discussão a gente não tá vendo. E ser usada depois de Itaewon Class, que foi um outro dorama esse ano, que levantou algumas questões, que teve seus ônus e seu bônus, mas que trouxe um ator preto para interpretar uma pessoa que tinha descendência afro-coreana. Então, assim, em pleno 2020, depois do Quintone, sabe? Vir esse tipo de personagem é muito complicado. Não, é que eu só ia fazer uma brincadeirinha assim, porque tem coisas diferentes. Tipo,
Não é que nem... Ai, gente, aquela atriz que faz sempre Helena, não é Glória, não. Regina Duarte? Não, a que fez a fada em Xuxa dos Duendes. Ah, é a que fez Laços de Família. Que ela apareceu mega bronzeada pra fazer Xuxa dos Duendes. Todo mundo ficou assim, o quê? Só que assim, ela era uma mulher branca bronzeada. Ela não estava com um black na cabeça, ela não estava tentando se passar por outra etnia, sabe? Tem esse... Sim, foi até porque... Foi porque ela tava na fazenda, não foi? Eu não sei, ela tava na fazenda. Eu tô tentando lembrar quem que era. Ela tava, tipo, na fazenda da família dela e a Vera Vera Fischer. Fischer. E aí, convocaram ela pra, tipo, pra atuar. Tipo, a gente vai começar as gravações semana que vem. E, tipo, ela tava de férias, aí ela se bronzeou muito e aí ficou muito bronzeada. Ah, mas mesmo assim, né? Eu acho que a gente tem um problema aqui no Brasil que chama nega maluca. Eu acho que esse personagem é um problema. Nossa. E assim, até o que o Paulo começou, né, falando, a gente via muito no carnaval. Exato. E aí foi bom que a gente não viu mais, né? Então, assim, já é uma problemática. Era sempre alguém, né, homem ou mulher, com os cabelos lá crespos, né? A peruca crespa ou enrolada, a cara sempre pintada. E aquele personagem doido, sem pé nem cabeça, tipo... E a gente não precisa ir muito longe, não precisa ir pra Coreia. A gente tem esse problema aqui. E bundão. E bundão, tá na jura. E bundão. Tem várias expressões que, você fala mais do que a nega do leite, aí depois mudar a moça do leite. Que eu queria... Só que ainda assim... Eu queria entrar nessa questão, né? Outro dia até eu e o Paulo, a gente tava conversando e a gente tava falando sobre as mesinhas de canto, né? E aí temos ali um termo que é complicadíssimo e que tá na nossa estrutura, né? Que é o nosso racismo estrutural e é criado mudo. Nossa. Eu descobri outro dia que dia de branco é uma expressão racista e eu não sabia. Assim, gente, e o pior, o que me dá mais... não é raiva, às vezes sim. É porque isso tá muito atrelado à nossa cultura, sabe? A gente tá ali o dia inteiro, o criado mudo mesmo, tá ali do nosso lado e virou um termo normal. E nós, pretos, usamos também esse termo. E não sabíamos a origem. Porque é negado a gente, foi sempre negado a gente várias coisas, tipo, em relação à nossa cultura, de onde a gente veio, né? É muito legal as pessoas falando, então, porque eu sou de ascendência italiana, sou de ascendência, sei lá, portuguesa, mas eu não sei de onde eu vim, sabe? Isso é muito complicado. Até uma das fotos que eu mais gosto do Paulo e eu fiquei assim, nossa, eu até comentei, né, na vez que ele postou e tal, é ele indo pro bloco do... Ai, a gente vai falar do Gilberto Gil, mas não é do Gilberto Gil, né, aquele bloco, esqueci o nome, Filhos de Gandhi. Que eu acho incrível, né? Paulo montado com aquela roupa toda da cultura africana, né? Que aí você fala melhor do que eu. Mas é tão bonito ver cada detalhe e cada coisa que tá né? Tudo tem um significado naquela roupa, né? Então, sim. É muito bonito desculpa, te cortei, Carol. Não. E assim, só pra terminar, é que assim, é uma cultura e tão rica e tão bela que por preconceito as pessoas não conhecem. Nossa, esse ano passado, eu senti muito a necessidade de voltar a Salvador, né? Eu não falei, eu sou de Salvador. E tem coisas que pra gente lá é muito normal. Como as manifestações culturais e tal, as fantasias do carnaval. Tem os blocos afros lá, o Filhos de Gandhi. E pra gente aquilo é tudo normal. Só que quando a gente sai de lá, a gente sente essa saudade, né? De ver, de sentir a cidade que é da gente. E aí eu voltei pra Salvador pra sair no Filhos de Gandhi. O Filhos de Gandhi, ele não começou como um bloco afro, né? Começou com um bloco dos homens que trabalhavam na estiva, que era no cais. E ele foi introduzindo elementos afro ali. E hoje ele é o que é, né? E é muito bonito. Tem as contas, tem a cabaça, que tem
as contas enroladas para fazer barulho, o turbante. O turbante em si, todos os blocos afro tem um tipo de adereço que vai na cabeça, um turbante, e ele representa como se fosse uma coroa, né? Um ornamento maior para diferir todos eles. E isso faz um paralelo, de novo, com a apropriação cultural. Era até eu queria que você falasse um pouquinho. A gente conversou um pouco, acho que antes de começar a gravar, e até queria que você falasse um pouco dos, tipo, eu acho turbante lindo, mas eu não tenho coragem de usar, porque eu acho que quando eu colocar, eu vou estar me apropriando de uma cultura que não é minha. E aí eu queria que você explicasse um pouco mais, assim, a tua visão sobre isso. Isso é surreal porque... E eu acho muito interessante porque não era um assunto que eu ouvia, sabe? É como se fosse uma anestesia de tudo que é problemático, sabe? Na nossa sociedade. A gente não... Por exemplo, o criado mudo. O lance do turbante, eu nunca tinha pensado sobre apropriação cultural até começar o problema da situação em si. Porque é uma coisa normal. A gente se vê sempre podado, capado, ou seja lá qual seja o termo, e acha ok. Tipo, na Bahia você tem o axé e tem 3 ou 2 expoentes negros ali, como grandes pessoas do carnaval em si. Vamos lá pra fora. O rock começou com Elvis Presley, só que não, sei lá, Chuck Berry estava antes fazendo aquele tipo de som, só que não foi atribuído a ele a invenção do rock, sabe? Então tem várias situações em que a origem começou num povo, só que foi, entre aspas, embranquecendo até virar, até a origem dessa coisa, no caso do turbante, ser diluída, né? Virar só um ornamento em cima da cabeça. E ele não, ele está embebido de várias coisas de cultura africana e significados. Eu mesmo não sei quais são os significados em si da amarração, porque, de fato, eu não sei, mas eu entendo esse medo de você colocar um turbante e parecer que você está se apropriando, mas tem diferenças entre turbante e amarração simples, sabe? Você pode, sim, colocar na cabeça uma amarração sem se apropriar. Eu acho que o difícil é falar que aquilo é um turbante. Talvez o nome tenha um outro significado. Sim, entendi. Gente, vamos para nossas indicações, porque se deixar, a gente fica aqui numa lição com o Paulo, porque o Paulo ensina muito a gente. Eu não sei, gente. Eu queria saber tanta coisa. Maravilhoso, Paulo. Eu aprendi muito, assim, sobre racismo estrutural e sobre cultura afro com o Paulo, assim, e a gente tá andando junto tem até que pouco tempo, né? E aí eu fico chateada de não ter explorado mais essa cultura, de não ter conhecido mais. Ainda bem que a gente tem tempo agora para estudar, e tempo que eu digo assim, conhecemos agora e podemos correr o resto da vida atrás para conhecer e aprender e ver como é uma cultura rica em diversos sentidos, assim, diversos. Com Bora para as certeza. indicações. Bora. Inclusive, isso é muito engraçado, né? Porque eu trabalhei 1 ano numa livraria e aí você vê como que quando as coisas começam a ser conversadas, aí as coisas vão começando a ser representadas, assim. Se você for ver, hoje em dia, a literatura infantil tá começando a ter muito mais representatividade, sabe? De personagens com crianças pretas em livros do que tinha antigamente, sabe? Então... É bem legal de ver, mas eu vou dar minhas indicações aqui, que são livros dessa vez. Não vou falar de doramas, porque esse episódio foi mais um doramas para não assistir do que outra coisa. Mas eu vou indicar, são 4 livros que eu acho que valem a pena, que... Só um que a autora não é preta, mas a principal do livro ela é. E aí também é da temática LGBT, que conta a história de 2 meninas que se conhecem porque jogam o mesmo jogo. Só que uma delas finge que é menina até por conta desse machismo entre os games, que é a menina preta da situação, que chama Conectadas, que é da Clara Alves, esse é nacional. E os outros são americanos, mas aí já são
autoras afro-americanas. Um deles tem até filme, que é O Ódio que Você Semeia, A Hora da Virada, e o A Poeta X, que foi um livro que me surpreendeu muito, saiu pela Galera Record no ano passado, se eu não me engano, foi 2019. E é sobre a vivência de uma menina que ela é afro-americana, a família dela veio de Cuba, se eu não me engano, é família latina, os pais são super religiosos, e aí ela vai contar em forma de poemas essa descoberta dela, e eu acho um livro muito interessante, como são poemas, é como se a gente estivesse lendo o diário dela, é uma leitura muito rápida, então eu acho assim que vale muito a pena, e A Hora da Virada, O Ódio que Você Semeia, A Poeta X são da Galera Record, e o Conectadas é da Seguinte. Paulo, o que você tem pra indicar pra gente? Primeiro... Gente, assistam Pantera Negra, entendeu? Sim. Gente, é meu herói favorito, meu filme favorito da Marvel. Foi incrível, assim. Eu assisti o filme e, claro, eu gosto muito de cinema. Eu saí, assim, vendo coisas problemáticas em relação à estrutura do filme em si, porém, só de ver aquele filme, assim, eu fiquei anestesiado, sabe? Porque aquilo foi a representação maior. Claro que eu não sou de Wakanda, porque é Wakanda Forever. um país, um lugar fictício, né? Eu sei que aquilo é fantasia, mas só de ver um lugar que transmite tudo o que eu sou, sabe? Como se fosse um lugar de origem meu, foi incrível. E a produção em si, o que eu achei mais sensacional é que eles tinham esse trabalho, a divisão de arte tinha que pensar, claro, tinha como se basear pelos quadrinhos e tudo mais, mas eles tinham que pensar como projetar aquela cidade, aquele país, de forma que não ficasse claro, ou ficasse, na verdade, bem para fora todo que foi o período de colonização, né? Todas as influências do homem branco. Então, se aquele era um lugar que ficou escondido no coração da África, tinha que ser 100% original, sabe? Não podia ter uma estrutura arquitetônica com cara, sei lá, clássica europeia. Então, só esse exercício de pensar nisso tudo, eu achei incrível, porque é eles mergulhando na própria origem, sabe? E dando luz a várias pequenas coisas do povo africano numa produção só, que foi um filme. E vale dizer que o diretor também é afro-americano. Então, sim. Eu achei incrível. Não só o diretor, a diretora de arte, de figurino, todos eles... Foi uma produção inteiramente não, porque a Marvel em si não é preta, né? O Feige tá ali mas foi incrível. Acho que Corra também é um outro filme americano que eu achei incrível. Maravilhoso. E é um filme de terror, quer dizer, horror, suspense, que para algumas pessoas isso é que é sensacional, sei lá. Talvez para um homem branco assistindo, ou uma mulher branca, de início, não é um filme de terror ou não é um filme de suspense. Só que você, sendo uma pessoa preta, olhando aquela situação, já é um terror desde o início. Porque você vai entrar num lugar que você é o único negro ali. E eu imagino que isso seja paralelo para mulher, para LGBT, porque estar numa sala de reunião, você é a única mulher, é um território em que você tá, sabe? Eu estou falando isso de fora, sabe? Não é meu lugar de fala, mas eu me sinto... eu sinto empatia com essa situação. Então, e quando o filme chega no máximo, meu Deus, filme de terror pra mim. Sim. Mas também indico um quadrinho brasileiro, que é do Marcelo de Salete, é Angola Janga. Ele fala sobre Palmares, né, e a relação dos negros que eram aquilombados e também os que eram asenzalados, e como era a dinâmica entre eles dois. No caso, Palmares é nada mais do que um símbolo de resistência, né, do Brasil. E é incrível, a arte é muito linda. O Marcelo de Salete ele tem um outro quadrinho que eu ainda não li,
que se chama Cumbi e ganhou, tipo, o maior prêmio de quadrinhos do mundo, que é o Eisner. Então eu sempre indico. E assim como eu amo quadrinhos, gente, ele tem capa dura, assim, isso é um tesão de quadrinho. Se veio com capa dura, a gente já bota na prateleira, então é muito lindo. E seguindo essa temática de quadrinhos, eu vou ser um pouco clichê, talvez, mas é porque pra mim foi muito especial, assim, eu fui numa Comic Con e eu assisti uma palestra do criador e do ilustrador do Jeremias, que é o quadrinho da Turma da Mônica ali, que parece que vai virar série, inclusive, né? E ele é, assim, de um primor e de uma graciosidade, assim, falando sobre pele, tom de pele, um personagem negro na Turma da Mônica, que é branca, né? Então é bem interessante. Que mais? Eu separei um livro, que é o Escravidão, também, que é do Laurentino Gomes. Ele é branco, mas ele fala sobre todo esse período de escravidão, que é bom a gente saber, é bom a gente conhecer e entender melhor, porque na escola a gente aprende nada do que aconteceu. Queria deixar aí uma filósofa para vocês procurarem, que é a Djamila Ribeiro, que fala também sobre feminismo e tem livros incríveis, e tem um best-seller atual, inclusive, que é o Pequeno Manual Antirracista, que é muito bom. E vou deixar aí a cinebiografia, não é cinebiografia, porque cinebiografia é filme de alguém, mas é a filmografia de Spike Lee, gente, que esse homem, todos os filmes, eu amo o último que saiu, o Infiltrado na Clã. Não, saiu um agora no Netflix, recente, que eu ainda não vi. E tem o Faça a Coisa Certa, que pra mim é um dos melhores filmes dele, assim, eu amo. E que todos eles falam sobre... Eu até fiquei muito chateada com o Infiltrado da Clã, porque ele estava concorrendo ao Oscar com o Green Book, né? Quem levou foi o Green Book, que também é um filme interessante de você ver, mas é feito por brancos, né? Então, é a história do racismo ali também, né? É uma história muito bonita, mas o Infiltrado ganha mais no meu coração, assim... E o livro também é muito bom, Infiltrado na Clã. Aqui no Brasil, a gente também tem uma autora bem clássica, assim, que é a Conceição Evaristo. Eu também acho que seria legal a galera dar uma procurada assim, nos livros dela. Olha, eu vou recomendar também um livro de um amigo meu, ele é youtuber, é o Samuel Gomes. Sim, até ia falar do canal dele também. Eu guardei no armário, que ele fala sobre toda essa vida dele. Ele é um homem negro periférico e ex-evangélico, então ele tem essa visão um pouco ampla sobre como é ser um gay, tipo, marginalizado, sabe, na cidade de São Paulo. E é muito legal. Ele tem um projeto no YouTube que conta, o nome é Guardei no Armário, mas o projeto é sobre colocar pra fora do armário as coisas, porque ele guarda no armário tudo que é de ruim, o que é de bom a gente coloca pra fora. Então ele é incrível, assim, Samuel Gomes. Maravilhoso, gente. Eu por mim ficava aqui a tarde toda conversando com vocês, porque é um assunto, foi o que a gente falou, é um assunto muito importante, mas é um assunto que precisa ser tirado do armário, como a gente falou, né? Não dá pra gente ficar passando pano, ficar escondendo essa situação. Então, assim, até algumas pessoas falaram, mas então eu não vou assistir mais o drama, eu vou cancelar o Ji Chang-wook. Eu falo que assim, essa cultura do cancelamento me incomoda, e a gente pode até outro dia marcar um papo aqui só pra falar de cultura do cancelamento. Eu acho que tem pessoas, situações e situações, né? Eu até brinquei na live ontem. Você quer cancelar Carlinhos Maia? Beleza, esse daí deu pano pra manga pra ser cancelado, né? Agora, dá uma voz ali, né? Vamos ouvir o outro lado. Não sei se vai vir alguma resposta, seja da SBS, seja do ator, seja de alguém desse drama relacionado a isso. Eu não tô esperando, mas se vier, eu vou ficar muito feliz, assim. Ou não, né? Porque dependendo da resposta pode ser que eu fique triste. Mas assim, eu vou dar ainda não um benefício da dúvida, mas eu ainda vou assistir pelo menos mais uns 2 episódios pra decretar se eu vou continuar ou não. E aí, assim, assista com discernimento. Eu acho que esse é o pedido que a gente faz, seja com racismo, seja com relacionamento abusivo. Assista sempre o conteúdo com discernimento.
sabendo discernir o que é certo do que é errado, o que é bom do que é ruim, porque vale a discussão, assim, sempre vale a discussão, E usar eu esse acho. discernimento pra todos, né? Um discernimento seletivo. Sim, não só pra um. É tipo assim, então esse aqui tá errado, então todo mundo que tá dentro dessa temática que usa do mesmo artifício também tá errado, sabe, né? Porque é um que é mais querido ao seu coração que outro que cancela um, cancela o outro, sabe? Aí fica também difícil. Porque aí vira o que a gente fala que é passar o Exato. pano, gente. É tipo colocar debaixo do tapete, esconder Sim. e não olhar. E também o personagem, ele pode ser de uma maneira ou de outra. É interessante retratar isso. Eu acho que isso aí também requer inteligência da produção, né? Enquanto dorama, eu não sei como é produzido, se é diferente das novelas brasileiras, mas ele é produzido durante muito, no caso em relação à novela brasileira, é produzida durante muito tempo e tem toda uma pesquisa para ver como o público se comporta. Então, se há um personagem que entrou em conflito com o que as pessoas estão pensando, tem como tornar aquilo uma lição de moral, sabe? De colocar como aquele personagem evoluindo e entendendo que ser daquele jeito não é o certo. O dorama, ele Poderia é ter algo mais do tipo. assim, como ele é mais rápido, ele é de 16 episódios, geralmente. Então a obra já é fechada. É muito raro ter uma obra aberta, assim. Então quando começa a ser passada, porque o final já tá, tipo, você não tá filmado, já tem um roteiro fechado pra ele, sabe? Ah, entendi. Então, gente, tipo assim, beleza, o personagem não aprendeu, mas você pode Sim. aprender. Busque conhecimento, entendeu? A gente vive fora da novela, então a gente sim pode chegar lá, pesquisar, falar com uma pessoa que pode auxiliar a gente, ou ter o lugar de fala, né? Busque esclarecimento. Sim. Acho que é bem importante isso. É realmente isso aí, buscar esclarecimento. Ai, gente, é isso. Paulo, muito obrigada. A casa pra você tá aberta. Quando você quiser voltar, pode voltar. Obrigado. Foi uma delícia a sua participação. Muito, muito obrigada. Nossa, aprendi Sim. muito. Carolzinha também, muito Obrigada obrigada. a vocês por mais esse por episódio. sempre escolher aqui a preferência. Voltem sempre. Inclusive, antes de eu terminar, estamos muito felizes, né? Porque batemos ali a nossa... Não, a gente não só bateu a meta, como a gente dobrou a meta. Que foi, a gente tinha a meta de bater 150 seguidores no Spotify para começar a assistir Descendentes do Sol, que a gente vai fazer essa maratona para rever esse drama, para ver se sobreviveu ao tempo, se não sobreviveu, se continua o primeiro dos nossos corações. Então a gente bateu e já passou. A última vez que eu olhei, acho que a gente estava com 220 inscritos. Muito obrigada aí por vocês que estão aqui, que estão acompanhando, que estão ouvindo, que ficam até o final do episódio, que é longo. E a gente vai começar essa maratona em breve, porque eu sei que muita gente quer assistir com a gente, quer participar, e vai ser uma coisa bem legal, pelo jeito. Eu e a Carol, a gente está se organizando com datas para ver quando que a gente vai começar. Então fiquem de olhos nas nossas redes sociais, @nacoreiatei e @mundo da Caputo. Paulo, você quer deixar algum contato? Eu não sei se eu tenho contato. Uma rede social, um contato, alguma coisa assim? Nossa. Meu Instagram, deixa eu ver aqui, que eu nem lembro como é. Mas é o Paulo Dan. Paulo Dan, tudo junto, com 3 N's no final. Eu acho que eu não falei o Insta do meu amigo, o Samuca Gomes. Acho que é Samuca Gomes. Que você tem acesso a esse projeto que ele faz, que eu guardei no armário. E acho que é isso. Então, beleza, gente. Um beijo. Muito obrigada por estar com a gente nesse episódio. E qualquer coisa, vem conversar com a gente no Insta. Se quiser continuar esse papo também, chama a gente no direct, deixa comentário no YouTube. E até o próximo episódio. Beijos.